com teu coração me oferto. Olá, meus irmãos, estamos continuando a viver esse tempo propício, esse Kairós, a Quaresma, que nos prepara para as grandes celebrações da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. E nós não queremos chegar lá de qualquer jeito, improvisando o nosso caminho. Não, o amor não se improvisa, o amor é previdente, se prepara. Então, já agora, antes de celebrar a Semana Santa, eu quero o meu coração ligadinho com Jesus aí, em comunhão com Ele. Quero confessar os meus pecados, quero me achegar a Ele através da oração, do jejum, também da ajuda solidária que eu possa dar às pessoas ao meu redor, e não quero permitir que o mal entre no meu coração. Se o caminho é difícil, Ele nos dá a sua luz para que a gente possa ter esperança e confiar de que Ele é vitorioso. E aliás, é sobre isso que o Evangelho desse fim de semana falará. O Evangelho da Transfiguração, quando Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e ali mostra a sua glória e a sua vitória antes mesmo de ser crucificado, para dizer para aqueles três: olha, aguenta firme, eu vou passar pela cruz, mas eu vou ressuscitar. É como se ele desse uma espécie de nota promissória, né? Na sua transfiguração, ou seja, na sua luminosidade, dizendo para eles assim: aguenta firme aí, cara, vou passar por isso e vocês vão passar por isso comigo. Então, não sei o que você está vivendo agora, mas aguenta firme, olha para Jesus glorioso na transfiguração e pensa que aquela luz foi por causa de você, tá bom? Quem vai nos ajudar a meditar hoje sobre o mistério da transfiguração é o Papa São Leão Magno, tirando aqui da segunda leitura do segundo domingo da Quaresma, do ofício das leituras da liturgia das horas, beleza? Então, o Papa São Leão Magno é um Papa que governou a Igreja entre os anos 440 e 461, e é chamado de Magno, grande, justamente por causa da sua doutrina, por causa dos seus sermões, mas também por ter aí protegido Roma da invasão do rei Huno Átila, ou seja, de povos pagãos que queriam aí tomar conta da cidade e destruir todo o depósito de cultura que existia aqui, desestabilizar o povo romano. Ele, como bispo de Roma, defendeu, então, conversando com o rei Huno e convencendo-o a não invadir a cidade. Isso se deu no ano 452, mas vamos voltar para o nosso texto, aqui um comentário que ele faz nos seus sermões sobre o mistério da transfiguração. Diz São Leão Magno: o Senhor manifesta sua glória na presença das testemunhas escolhidas, Pedro, Tiago e João, e de tal modo fez resplandecer o seu corpo, semelhante ao de todos os homens, que seu rosto se tornou brilhante como o sol, e suas vestes brancas como a neve. A principal finalidade, eis aí a doutrina de São Leão Magno, muito clara, a principal finalidade da transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada, não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. É o que eu dizia no início. A transfiguração acontece para que eles não se escandalizem com o sofrimento que Jesus ia passar. Mas, segundo um desígnio não menos previdente, dava-se um fundamento sólido à esperança da Santa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido. Ou seja, São Leão está dizendo que a transfiguração não é só de Cristo cabeça, mas é também de Cristo corpo. E quem é o Cristo corpo? O Cristo corpo é a Igreja, gente. A glória que revestiu a cabeça da Igreja, que é Jesus, lá no alto do monte, era só o princípio da glória que vai envolver você e a mim. Vai envolver todo o corpo que é a Igreja. Segundo um desígnio não menos previdente, dava-se fundamento sólido à esperança da Santa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido, e os seus membros pudessem contar com a promessa de participação daquela glória que primeiro resplandecera na cabeça. A esse respeito, o próprio Senhor dissera:
referindo-se à majestade de sua vinda. Eis aí Jesus dizendo no Evangelho de Mateus: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Segundo São Leão Magno, essas palavras de Jesus eram já prenúncio da transfiguração da própria igreja. E o apóstolo Paulo, comenta São Leão Magno, declara o mesmo, dizendo: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. E ainda, São Paulo: vós morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então vós aparecereis também com Ele, revestido de glória. Ou seja, São Leão Magno vai garimpando a Bíblia e vai percebendo que as promessas sobre a nossa glorificação estavam já nas palavras de Jesus. A transfiguração acontece com Cristo, cabeça da igreja, para acontecer comigo e com você, para acontecer com todo o povo de Deus no dia final. Entretanto, aos apóstolos, que deviam ser confirmados na fé e introduzidos no conhecimento de todos os mistérios do reino, esse prodígio ofereceu ainda outro ensinamento. Moisés e Elias, isto é, a lei e os profetas, apareceram conversando com o Senhor, a fim de cumprir-se plenamente na presença daqueles 5 homens o que fora dito. E o que é que foi dito? Será digna de fé toda palavra proferida na presença de 2 ou 3 testemunhas. Olha só que bonito. São Leão Magno está dizendo aqui para nós que era costume entre os judeus, quando precisava dar uma palavra sobre alguma coisa, chamar 2 ou 3 testemunhas para garantir que aquele pacto fosse verdadeiramente firmado. Então, Deus, através de seu Filho Jesus, chama Pedro, Tiago e João, e ainda misticamente coloca na visão deles ali no alto da montanha, não só Jesus transfigurado, mas Moisés e Elias. 2 testemunhas para garantir que aquele cara ali, o amigo deles, Jesus de Nazaré, era o Filho de Deus, era o escolhido, era o Cristo e haveria de vencer toda a penúria da cruz. Que pode haver de mais estável e mais firme que esta palavra? Eis aí uma pergunta retórica de São Leão Magno. Para proclamá-la, ressoa em uníssono a dupla trombeta do Antigo e do Novo Testamento, né? O Antigo Testamento representado em Moisés e Elias e o Novo Testamento representado em Jesus. Ora, Jesus que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Era uma cena bíblica ali, bíblica no sentido de completude. As 2 partes da Bíblia estavam diante dos olhos dos apóstolos, o Antigo e o Novo Testamento. E os testemunhos do passado concordam com os ensinamentos do Evangelho. Na verdade, as páginas de ambas as alianças, a antiga e a nova, confirmam-se naquele momento mutuamente. E o esplendor da glória presente mostra com total evidência aquele que as antigas figuras tinham prometido sob os véus do mistério. Resumindo aqui, gente, Jesus convida Pedro, Tiago e João e nos 3 convida você e eu para subirmos a mística montanha da oração e contemplarmos ali na fé que Ele é vitorioso. Vitorioso sobre todo o mal, sobre o pecado, sobre todo o sofrimento. Para que nós, vivendo em meio às coisas cotidianas que não são fáceis, pudéssemos também confiar que em Jesus nós temos a possibilidade de vencer na vida. E o vencer na vida aqui não é teologia de prosperidade e nem é mundana mensagem. Vencer na vida significa encontrar o eixo dela, o sentido dela, e o sentido dela está fora de nós. Está em Deus, nosso Senhor, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Então, você tem jeito e eu tenho jeito. E não importa em que situação nós nos encontremos, a luz do Senhor quer nos ajudar hoje a aguentar firme. Porque nós veremos Deus face a face. E é para isso que nós estamos nos preparando. Que o Evangelho da Transfiguração nos ajude e que São Leão Magno, que nos deu essa mensagem bonita hoje, interceda para que o seu 2º domingo da Quaresma seja iluminado. Força, lute! Jesus é vencedor e você será também. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.